Fala pessoal, estamos aqui mais um Suno Meio-Dia, começando nossa live de macro e renda fixa. Aqui do meu lado, aqui na Suno, fala Vini, beleza? Song, tranquilo. Fala pessoal, boa tarde a todos aí. O pessoal tá chegando. E aqui em casa está com o nosso trio de economista. Fala Rafa, beleza? Fala Sung, fala Vini. Bom dia, né? Boa tarde aí para todos aí que já estão pronto almoçando, né? Vamos aí para mais uma live, né? Obviamente temos aí bastante assunto aí, governo, dados da semana, boletim focos, né? Acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Boa, eu estou abrindo aqui a nossa plataforma que a gente gosta de acompanhar aqui um pouquinho o mercado. Então hoje pela manhã o mercado está abrindo em alta, a gente, se não me engano, está com uma alta de 0,9 agora, já voltamos ao patamar de 101 mil pontos. A taxa de câmbio está relativamente estável depois da divulgação do novo orçamento, a gente estava em 5,15, aí agora a gente está em torno de 5,7, 5,8 e está se mantendo no patamar. Atualmente o dólar está sendo cotado a 5,07, uma desvalorização aí de 0,45. E se olhar a curva de juros aqui, pessoal, estou acabando de abrir o Home Broker aqui. Em comparação à sexta-feira, ela está quase igual, né, Vini? Tá bem estável, tá até abrindo um pouquinho aí, mas é coisa de 0,1%, então não explica assim, um movimento tão forte, né? Tanto que se a gente pegar a parte curta e média aqui, é praticamente estável em relação à semana passada. Bom, então o mercado está um pouco estável e acho que a grande notícia que se vincula hoje é 100 dias do governo, mas a gente vai falar um pouquinho isso mais tarde. E eu só vou comentar um pouquinho o que está por trás do apetite, na verdade, dos investidores lá fora. Então, na semana passada, a gente até escreveu no relatório de macro que saiu hoje, a gente não vai dar muitos spoilers, quem quiser mais acompanhe lá, mas nos Estados Unidos tivemos uma desaceleração dos dados do mercado de trabalho na semana passada, criação de empregos privados, a relação entre demanda e oferta. Então, tem umas análises interessantes que mostraram. Na sexta-feira saiu um dado de taxa de desemprego, ela caiu de 3,6 para 3,5, mas a criação veio levemente abaixo do que o mercado esperava. Estados Unidos, né? Isso, lá nos Estados Unidos, né? Então, também tem esse temor em relação à possível recessão que pode ter por lá. E isso, no fundo, tende a ajudar positivamente o cenário aí do Banco Central norte-americano, FED. Então, quando o mercado de trabalho desaquece, dá sinais de aceleração, tende a diminuir a pressão sobre a inflação, os salários. Até saiu um dado de salário semana passada, que foi algo positivo ali, que desacelerou também. Mas, de novo, o mercado de trabalho continua aquecido, mas é um primeiro sinal que é algo importante. Mas para o cenário do FED, a gente fica de olho no dado de inflação que vai ser divulgado na quarta-feira, o famoso CPI. A gente deve aí divulgar nossos comentários nos sites de notícias aí e você pode nos acompanhar. O Rafa vem mais dados pela semana passada, Rafa, se quiser comentar também. Boa. Acho que só fazer uma observação, né? Que acho que esses dados aí do FED, do mercado de trabalho, e agora a gente aguarda essa semana os dados do CPI, meio que confirmando aí nosso cenário de que assim, as chances são muito grandes de que o Fed aí tenha mais um aumento na próxima reunião, né? O mercado, inclusive, precifica isso, né? Mais um aumento, e aí depois o Fed pararia, né? Ele sentaria um pouco, esperaria os efeitos cumulativos, e provavelmente a próxima discussão, passando a reunião de maio, a próxima discussão é quando que ele vai começar a cortar, que acho que esse é o grande tema, né? Vai ser aí a grande discussão que vai haver após essa reunião aí de maio do Fed. Mas agora falando basicamente aí um pouco de Brasil, né? Acho que o principal dado, semana passada foram uma semana um pouco mais calma de dados, né? Acho que o principal foi balanço comercial. Esse é um dado importante para a gente às vezes ter uma noção do que está acontecendo, para ver como é que o Brasil está se comportando em relação ao comércio exterior, né? E a gente já falava no passado, que no começo desse ano, na verdade, que esse seria um ano de um ótimo desempenho das contas externas brasileiras, porque o cenário é muito propício para o Brasil, né? Commodities em alta, China se recuperando, o dólar, o câmbio, né, brasileiro bem desvalorizado. Esse é um cenário muito bom para essa parte de contas externas. E é isso, justamente isso que está se confirmando, né? A gente teve agora os dados do balanço comercial agora em março, e a gente teve um superávit de quase 11 bilhões de dólares, né? Só no mês de março, que é um recorde para o mês aí na série histórica, né? Se a gente pegar o acumulado do ano, a gente está em superávit de 16 bilhões, que é quase 32% acima, né, do que teve no mesmo período do ano passado.
e muito é por conta, né, dos principais responsáveis, né? Exportação de soja, exportação de petróleo, a retomada da China também tem tido um papel, né, fundamental para isso, e confirmando justamente a nossa visão de que 2023 a gente deve ter provavelmente um recorde, né, no superávit aí para balanço comercial. E isso, obviamente, ajuda muito nessa questão de entrada de dólares. As contas externas brasileiras até ficam numa folga maior, né? A gente fala muito que a gente acaba podendo até focar mais né, nos problemas internos, né? A gente não tem problemas de contas externas, enfim, ligados a comércio. Isso já é um problema que a gente tá mais tranquilo, né? Isso aí está bem mais manejado. E aí, agora, olhando para o cenário externo, acho que o principal ponto que você já falou, né, é dos mercados de trabalho dos Estados Unidos, mas também saíram, né, os índices de gerentes, né, que a gente costuma falar, os PMIs nos Estados Unidos. Eles medem, né, a temperatura de alguns setores da economia. Eles registraram uma queda ali na passagem de fevereiro para março, né, já mostra aí um pouquinho uma desaceleração, né, da atividade econômica nos Estados Unidos, muito por conta desses efeitos cumulativos, né, da taxa de juros. E já mostra aí que a economia norte-americana já dá alguns sinais de perda de tração, sinais um pouco mais claros, que deve desacelerar nos próximos meses. E, por fim, na China, né? A China, a gente sempre tem, né, enfatizado que ela vai ser um dos grandes impulsionadores da economia global esse ano, né? A recuperação da China vai ser essencial para a economia global e para o Brasil. E a gente trouxe até alguns dados na semana passada, e os dados que saíram essa semana, né, de atividade econômica, ligados a serviços, principalmente, mostram aí que a China está cada vez mais dando sinais claros de recuperação, de que o consumo tem sido o principal impulsionador, o principal motor da economia chinesa, esse que deve ser o principal vetor, né, para a retomada da economia da China esse ano. E aí os dados, então, só confirmam justamente esse cenário que a gente tem trazido, China cada vez mais voltando a ter aquela pujança de crescimento, que deve beneficiar tanto as exportações brasileiras, né, como alguns setores que têm mais ligação com a China. Acho que o resumo assim da semana passada era basicamente esse. A gente já comentou na semana passada do corte, né, que teve da OPEP+, isso acabou afetando, né, aí um pouco o preço do petróleo, mas já se estabilizou um pouco o preço, né, não teve mais altas tão significativas. Deixa eu só lembrar aqui, Rafa, nos Estados Unidos, a gente até ressaltou isso no relatório. Eu ainda fico um pouco, não receoso, mas na expectativa dos próximos dados para atividade econômica lá nos Estados Unidos, tá? Se a gente pegar os dados de trabalho, primeiros sinais foram aí de desaceleração na semana passada, muito por conta que você bem trouxe os efeitos cumulativos, mas se a gente pegar o índice de confiança do consumidor lá, ele voltou a subir, acho que surpreendeu, veio acima do que a expectativa do mercado. E o interessante, quando você pega esse índice de confiança, você consegue quebrar ele em dois, né? Você pergunta sobre a situação atual, o que os americanos estão achando de hoje e dos que os americanos acham daqui 6 meses à frente. E a parte, Vini, de 6 meses à frente subiu bem. Então, assim, os consumidores norte-americanos até estão um pouco mais esperançosos hoje com os próximos meses do que hoje está certa mais estável ali, um pouquinho de queda, mas aumentou mais para frente. Então, há uma desaceleração vindo, a gente vê sinais, principalmente no mercado de trabalho, que é algo relevante, mas tem sinais mistos, esse é o meu ponto. Eu queria ver os próximos dados para entender se a tendência é real de desaceleração mais forte ali na atividade econômica, e os juros sempre batendo ali entre 5, 5,25, talvez venha 1, 2 altas pela frente, ao meu ver. A gente vai recalibrar esses números aqui essa semana, mas eu acho que a gente também já pode passar aí pelo Fox. Eu ia só falar antes dos Estados Unidos que até quinta-feira, antes do dado de emprego, né, as expectativas estavam ali com mais uma alta de 0,25 ponto percentual, que chegaria ali a 5,25, né, a parte superior. Então, vamos ver se você puxa aí. O Song está puxando aqui os dados com as expectativas. Inclusive, até enquanto isso, vou destacar aqui um e-book que o pessoal disponibilizou gratuito sobre como analisar uma ação. Então, quem está assistindo a gente aqui que tem interesse, né, aprender um pouco sobre contabilidade, pegar os principais pontos ali, como se analisar uma empresa, tem esse e-book aqui gratuito, tá? O link está na descrição, é só baixar que vocês têm acesso, beleza? Puxou aí? Puxei Puxou. aqui, ó. Então, como que estão as expectativas aí? O mercado aí? espera mais uma alta aqui de
para 5, né? 25, então ainda. É a mesma coisa, então, de quinta. Então, para a próxima reunião de maio, dia 3 de maio, a expectativa é que quase 70% aí do mercado precifica uma alta de 25 pontos percentuais. Antes estava pior isso daí, sim. Depois teve a quebra do SVB, dos bancos regionais lá, isso aí tudo pararam as altas até 5,25. Pode ser que venha mais, né? Não sei se o Fed está tão comprado com esse cenário aí, mas vamos ver os próximos capítulos aí dessa novela, né? Eu vou projetar aqui o Focus, que saiu hoje, certo? Acho que dá para ver a tela, né? Ou ainda não? Não, ainda não. Agora dá. Você quer comentar ou... Agora acho que é com o Rafa, né? Boa, Rafa. Quer falar um pouco sobre o Focus aqui? Eu acho que o Focus, né? Quando a gente nota aí nas últimas semanas, a gente sempre tem trazido esse ponto, são sempre mudanças marginais, assim, né? Alguns dados meio que se estabilizaram em certos patamares. Por exemplo, se a gente olhar o IPCA, 23, 24, 25 e 26. O IPCA de 23, aí ele tem rondado aí 5,9, né? Tá chegando mais perto de 6, mas tá nesse patamar já há algumas semanas, tá? Então, e aí, por exemplo, 2024 também tem aumentado, tá ficando mais próximo do teto da meta, que é 4,5, tá 4,14, estava em 4,13, subiu para 4,14, uma alta marginal, mas essa alta tem sido gradual, né? Isso que é preocupante para o Banco Central. Quando ele olha para esse dado, vem com bastante preocupação, porque é justamente para 2014 que ele já quer entregar a inflação dentro da meta, né? Cada vez mais ela divergindo, chegando próximo do topo. E para 25 e 26 ela se estabilizar ali em 4, né? Acho que a gente tem visto nas últimas semanas praticamente esses números mais estáveis. Quando a gente olha para a PIB, mesma coisa, se estabilizou ali nesse patamar 0,9, às vezes 0,89, 0,91, mas tem sido, né, bem estável desde o começo do ano essa projeção de 0,9 do PIB. 24 também, 1,5, né, estava em 1,5, agora já estava em 1,48, baixou para 1,44, mas também tem rondado esse patamar de 1,4, 1,5, não tem fugido muito disso. E para 2025 e 26, né, teve uma queda leve ali em 25 e 26 se estabilizou, mas esse seria o patamar ali de 1,8, seria o PIB que tem se esperado para horizontes mais longos, né? E por fim, mas câmbio, né, acho que tem sido o mais estável de todos, né? Ele está 5,25 há quase 10 semanas, né, para esse ano 2023. 24 teve uma queda leve ali para 5,27, 25, 5,30 e 26, 5,35. Mas a gente nota que tem sido bem estável, né? Não tem havido grande divergência, grandes volatilidades no câmbio, nas projeções de câmbio. Tem situado aí sempre entre 5,20 e 5,30, não tem mudado tanto aí desde o início do ano. E para a Selic, mesma coisa, né? A Selic ela ficou estável, né? Todos os anos aí as expectativas se mantiveram a mesma. 12,75 para esse ano, 10, 9 10 para 24, 9 para 25 e 8,75 para 26. O arcabouço, né, por mais que já tenha sido soltado, né, o novo arcabouço fiscal, por mais que os agentes estavam, né, nessa expectativa para recalibrar um pouco, né, as suas projeções, a gente nota que o que o arcabouço fez foi, na verdade, as expectativas paralisaram, ficaram mais, né, estáveis, mas isso não trouxe grandes reversões, né? A gente poderia, às vezes, esperar um pouco em relação a câmbio ou Selic, mas não trouxe grandes reversões, né? Por exemplo, se a gente olha a nota 23, já está quase 2 meses, né? 8 semanas, no mesmo patamar, 12,75. Então, a gente nota aí, diferente do ano passado, que a gente começou com umas projeções, elas mudaram muito ao longo do ano, né? Por conta de uma série de questões, guerra na Ucrânia, as reonerações dos combustíveis, enfim, ano eleitoral. Para esse ano, elas têm sido muito mais estáveis, né? Têm sido muito mais próximas do que desde o começo do ano. Eu só ia comentar que é engraçado que no Focus não mudou, né? Mas se a gente pegar na curva, principalmente aqui falando de juros, a curva fechou um pouco, né? Os juros caíram um pouco, principalmente no longo prazo. Justamente, até comentamos isso semana passada, né? Que existe um descasamento entre Focus e curva de juros, né? Não são os mesmos agentes necessariamente que colocam as projeções lá, mas no Focus o Focus parece, né, que está mais alinhado com o Banco Central hoje. E a curva antes parecia ter um prêmio maior também embutido. E aí, com esse prêmio maior, quando veio o novo arcabouço, né, as reações foram até que positivas. Assim, se a gente comparar
começo do ano com o pós-arcabouço, a reação foi positiva. Se a gente comparar o pós-arcabouço com o ano passado, a gente vê que ainda tem chão para esse juro baixar, né? Então, assim, é difícil de falar, né, qual foi a reação, porque cada um tem uma opinião diferente, né? Mas a gente pega a média ali do mercado e a curva fechou nos dias seguintes, mas ainda em comparação ao ano passado está bastante alta. E eu ia até deixar uma pergunta que você vai comentar aqui, vocês que são economistas aí, né? Esse combinado de IPCA para cima e PIB para baixo é o pior possível, né? Ou não? Sim, sim. Eu vou responder essa pergunta e fazer umas considerações, né? Eu acho que o PIB ele está ainda recalibrando as expectativas. É ruim, inflação subindo e PIB caindo, que no fundo você fica mais estagnado, né? A inflação continua batendo sobre a atividade de consumo, principalmente das famílias. E acho que tem muito por conta dos juros, né? Os juros é que impacta, é a variável-chave para tentar segurar essas expectativas de inflação subindo. Algumas considerações importantes aqui, pessoal. Primeiro, eu vejo duas coisas importantes nesse Fox. Primeiro, 2024 e 2025 são estáveis. Então, a gente bate bastante nessa tecla em relação ao que o Banco Central coloca no seu comunicado, na sua ata, em relação de que as expectativas de inflação de longo prazo estão desencorando. Então, se você olha 24, 25 e 26, que são os períodos longos, estão estáveis pela segunda semana consecutiva. O Banco Central deve ficar de olho nisso. Esse é o primeiro ponto importante. Então, assim, é um sinal positivo desse Fox estar dessa forma. O segundo ponto que eu enxergo, eu vejo que há uma questão ainda de incertezas em relação aos efeitos que vai ter do arcabouço e dessas expectativas do pacote do Haddad com a arrecadação, que ele fala que vai melhorar a arrecadação e 100 bi, 150 bi. Ainda falta muita coisa para acontecer para a gente poder ver a expectativa de inflação caindo. Então, acho que eu parar de subir. E aí me veio uma ideia muito interessante agora que a gente pode até colocar como exercício aqui. A gente sempre compara com 2016, pós a aprovação, a divulgação do teto de gastos. E eu lembro que o Fox estava subindo a inflação. A partir do momento que houve a apresentação do teto de gasto, aprovação, como que se deu o Fox? É uma coisa que me surgiu agora. Ele ficou estável por quanto tempo para depois começar a cair as expectativas e ir em direção à meta? Porque foram muito rápido. Sim. As coisas ancoraram de uma forma extremamente rápida, que em 2 anos já estava subindo coisa muito boa. Como que o Fox se deu? Então, só para ter uma ideia, né? Vamos fazer um cenário hipotético. Aprovação do inflação subindo, veio o teto, parou, ficou o quê? 3 meses e caiu? E aí, vamos pensar, quanto tempo agora o arcabouço apresentou? Deve ficar 4, 5 meses, porque ainda o Haddad tem que levar lá para o Congresso, aprovar para cair. É um paralelo legal. Tomara, gente. Vamos fazer um paralelo aqui. A gente pode até fazer esse estudo aqui um dia, apresentar para vocês depois, ou até no nosso relatório, só para ver como que se deu essa dinâmica de expectativas do mercado. Boa. Beleza. Vou tirar aqui para a gente falar... acho que antes de falar da questão da aposentadoria, se quiserem trazer aqui uma mensagem sobre... Eu vi várias notícias hoje sobre 100 dias de governo, né? Hoje, acho que... É hoje o dia que... Hoje é 100 dias Hoje é o 100º dia, então, do governo. E acho que vocês podem até falar melhor que eu vocês acompanham a parte política de perto, né? Colocam nos relatórios também. Acho que vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês estão vendo aí desse governo, o que se espera e o que a gente precisaria ver também para ancorar as expectativas, né? O Banco Central conseguir conversar com a equipe econômica do governo, tudo mais. Apesar da gente já saber a resposta, né? Que são reformas, cortes de gastos, eu queria que vocês falassem um pouco. Acho que o pessoal seria legal para o pessoal aí. Bom, vou começar aqui, depois o Rafa quiser complementa. Acho que os 100 dias do governo, na parte econômica, tá? Eu acho que a gente ainda tem um saldo negativo, tá? Eu acho que o lado positivo, o novo arcabouço fiscal foi uma coisa positiva, se adiantou-se o anúncio, era agosto, trouxe para março, mas eu acho que a gente tem uma série aí de falta de diretrizes para a política econômica nos próximos 4 anos. Diversas declarações desencontradas, eu acho, em relação, por exemplo, semana passada, em relação à Petrobras, que disse que a política de preços ia mudar.
O ministro veio à tona numa entrevista na Globo e disse isso, se não me engano. E aí, na tarde, a Petrobras ela não soltou um fato relevante, tentando explicar que, olha, veja bem, não é tão claro assim. O ministro de Minas e Energia também não disse nenhum tipo de como vai ser, né? Então, também é ruim. O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ela teve problemas, falou que ia fazer uma anti-reforma da Previdência, travou os juros do consignado do INSS, que travou todos os bancos. Então, diversas declarações ali geraram bastante ruído no mercado e impactaram a Bolsa como um todo, né? E aí eu acho que ainda até o Lula, no fundo, eu vi aí nos bastidores que o Lula estava pressionando diversos ministros para apresentar resultados durante 100 dias em seu discurso. Ele várias vezes falou, olha, não vamos falar do passado, mas nos 100 dias a gente vai falar o que a gente vai fazer para frente. Então, assim, eu vejo uma certa ansiedade do governo um pouco para apresentar resultados logo. Isso é ruim, né? Eu acho que está no começo do governo, não está no final, não é momento de fazer propaganda, acho que é colocar a casa em ordem. Teve a questão do saneamento, que eu acho que não foi nada saudável, eles mexerem na parte de estatais poderem participar na verdade, governos ou empresas estatais participarem ali do setor de saneamento sem licitação, que era uma prática antiga que era muito criticada. Até o Lira veio à tona, falou, olha, retrocesso aqui não. Então, assim, ainda eu acho que está dando um pouco na corda bamba esses 100 dias. O governo não tem base suficiente. Eu acho que ele deve aprovar o novo arcabouço, sim. Mas, de novo, o saldo é um pouquinho mais negativo do que positivo no sentido propositivo, né, de propor algo para o país. Então, para mim, essa é uma visão que eu tenho do meu lado. Boa. E o marco do saneamento foi uma das principais melhoras, assim, né, que a gente pode dizer, do último governo, né? E seria ruim não tirar essa nova lei que tinha sido aprovada antes, né? Mas vai lá, não sei se o Rafa tem algum ponto. Eu queria só trazer um ponto interessante, que eu vi um dado aí é uma página chamada Findox, e eles fizeram uma comparação bem interessante entre a rentabilidade da Bolsa nos 100 primeiros dias de vários governos. Então eles pegaram FHC1, FHC2, Lula 1, enfim, pegaram praticamente todos os governos, desde o FHC1, compararam como é que foi a rentabilidade da Bolsa nos 100 primeiros dias. E praticamente todos os anos, tirando o FHC1, aquele momento ali de hiperinflação, e a Dilma 1, todos os anos tiveram rentabilidade positiva da Bolsa. Então, o FHC2, a Bolsa rendeu quase 67%, do Lula 1 quase 3%, do Lula 2 6%. Aí na Dilma 2 teve uma valorização de 8,4%, Temer 4,5%, Bolsonaro 9%, e o Lula agora, a Bolsa caiu, né, 8%, e eu acho que isso conversa muito, né, nesses 100 primeiros dias, né, caiu 8%, isso conversa muito com o que o Sung falou, né, de algumas incertezas que continuam, algumas declarações desencontradas, não existe ainda um norte muito claro. O arcabouço, ele trouxe, né, clareou um pouco algumas questões, mas ainda existe, né, qual que vai ser o texto final, qual que vai ser o desenho final, tem essas questões. Então, acho que é lógico, né, a Bolsa ela é influenciada também por o que acontece lá fora, não é só aqui dentro, mas isso também tem a ver muito com o que o Sung falou, de ainda existir certos ruídos, né, um pouco de incerteza em relação a algumas questões, né, alguns desencontros de declarações que acabam atrapalhando, né. Então, acho que esse era um dado interessante de trazer, só para o pessoal ter uma noção, né, como é que costuma ser o desempenho da Bolsa nos 100 primeiros dias, né, se a gente comparar aí com vários governos, e são poucos os anos, são poucos os períodos, né, que tiveram quedas, e esse ficou aí marcado pela queda de 8% da Bolsa. E eu queria destacar também, hoje teve uma entrevista do cientista político, o Sérgio Abrantes, é um cientista político bem famoso, ele que cunhou, né, aquele termo presidencialismo de coalizão. E ele destaca, ele faz uma análise aí dos 100 primeiros dias, e ele traz essa questão de justamente o PT pela primeira vez tendo que lidar, né, com esse equilíbrio entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Né? O PT meio que está aprendendo a lidar com isso, ele que teve que propor uma nova regra fiscal, né, ele não fez isso nos governos anteriores, apesar dele ter, ali no governo Lula 1, ele ter buscado, né, um superávit maior, arrumar as contas públicas,
mas ele está tendo que meio que se reinventar, né, o PT, e isso está talvez trazendo até justamente esses desencontros, né? O PT não estava acostumado a ser propositivo nessa área fiscal, e agora ele está tendo que ser mais, né? Então isso até explica às vezes um pouco do porquê que a gente pode estar vendo essa patinada aí em dados, em várias questões, inclusive na Bolsa, né? Boa. Concordo, acho que até, inclusive, estava falando sobre a Bolsa, né, a performance nesse ano de 2023, e até queria puxar um ponto aqui, que a gente tem um relatório de portfólio, né, que considera ali várias classes de ativos. A gente já falou sobre esse relatório aqui, né, e é basicamente, todo mês a gente faz uma reunião aqui com todos os analistas, e cada um defende ali, entre aspas, né, uma classe de ativos diferente, e todos nesses relatórios, em cada edição, a gente consegue trazer a performance dos principais índices de cada classe. Então, por exemplo, renda fixa, a gente tem lá a performance do IMAB, do IRFM, a gente tem representando os pré-fixados, né? A gente traz também o CDI, o IMAS, então são vários índices e a gente consegue ver isso. E se a gente pegar lá de todos esses índices, desses indicadores, né, um deles que estão mais positivos no ano é o CDI. Então é aquele que, está atrelado à taxa de juros, a taxa de juros está bastante alta, então ele é o que está, resumindo aqui, né, é o que está um dos mais altos aí no ano, apesar do IMAB também estar bastante positivo nos últimos meses, principalmente março principalmente março, né, fevereiro até que foi mais ou menos, mas março foi bem positivo, justamente porque a gente teve a apresentação do arcabouço fiscal e depois disso, né, várias NTNBs que pagavam ali 6%, 6 e pouco por cento real, já estão pagando um pouco menos. Então, uma NTNB, por exemplo, que pagava 6,30%, se ela passou a pagar 6% em um mês, né, é uma queda de 0,30%. Né? Só que você multiplica esse 0,30 pela duration daquela NTNB. Então, se é uma NTNB que tem uma duration de, sei lá, 20 anos, você multiplica 0,30 por 20. Então, isso pode representar um ganho até que bastante positivo, né? Essa é a famosa marcação a mercado, né? Que existe para baixo, mas também existe para cima. E foi um pouco do que a gente viu agora nesse mês de março, né? A gente coloca tudo isso lá no relatório de portfólio, no de macroeconomia, no de renda fixa. Então, eu acabei lembrando aqui, enquanto o Rafa estava falando da Bolsa, a gente traz isso nesses relatórios. E acho que até um pouco em linha com isso, a gente pode passar para o próximo tópico. Tem até o pessoal está comentando aqui, 100 dias de desgoverno, mudaram o nome da PEC, arcabouço fiscal, enfim, acho que são duas visões diferentes até, né? Sim. Utiliza-se da mesma irracionalidade para justificar a visão que o governo tem que o mercado tem dos governos, não é incoerente? Se é irracional, assim, cada um tem uma visão sobre governo, mas aqui a gente está tratando de dados econômicos, né? Então você trouxe aqui sobre dados, o Rafa comentou da performance da Bolsa, mas é difícil mesmo, eu acho que você atrelar, né? Não é só a parte pública, né? Não é só o governo que traz a performance nos mercados, né? Até porque o nosso índice Bovespa, ele é basicamente bancos e Vale e Petrobras. Então, a depender da performance dessas empresas, às vezes quase como uma situação específica, a gente trata como a Bolsa, como se fosse todas as empresas do mercado, mas na verdade a gente vê que não é necessariamente assim, né? Mas é o índice que a gente tem, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido aqui. E assim, antes de entrar para o Vini vai trazer uma coisa bem interessante, aposentadoria, as coisas estão conectadas, tá, pessoal? Não é que o mercado só está ruim porque o governo está mal e o governo fala que o mercado é racional. Acho que as coisas estão conectadas. Se você pegar a inflação, ela cresceu para caramba nos últimos tempos, os juros estavam elevados, o governo está endividado, com juros mais altos, o custo da dívida é maior, as pessoas deixam investir, por exemplo, na bolsa e vão para a renda fixa, é um ciclo. E aí e o governo, sem apresentar um norte para melhorar as contas públicas, é difícil você ancorar a inflação, é difícil você fazer com que os juros caia, isso com juros mais altos vai bater na atividade econômica, renda, comércio, salário, vai afetar as varejistas. Então, assim, acho que as coisas são tudo mais conectadas e eu entendo que um possa bater no outro, mas enquanto a gente não meio que ser um pouco mais racional em resolver os problemas dos dois lados, eu acho que todo mundo poderia ganhar
para o Brasil voltar a crescer como um todo, e não é culpa de um lado só, acho que todo mundo está no mesmo barco. Por isso que eu até comentei, que a gente já sabia quais eram o que precisava fazer, né? A gente sabe que todo precisa de reforma desde 1900. Então, eu já estava vendo um Roda Viva, acho que era do Ciro, ou de uns economistas na década de 90. Cara, eram os mesmos... O mesmo problema. Putz, até acho que eu mandei para eles assim. Fiscal, precisa de reforma, é sempre tributos, cara, igual assim. Podia passar hoje na TV que é a mesma coisa. Exato. Bom, mas vamos lá. Aqui eu trouxe até o nosso título, aqui eu coloquei simulações para aposentadoria, porque me veio isso na cabeça na semana passada, né? Eu estava conversando aí com o pessoal e, enfim, vou explicar, né? O Tesouro lançou nesse ano, em janeiro, né, a partir de 31 de janeiro, o Tesouro Renda Mais. Eu não sei se todo mundo aqui que está assistindo já conhece esse título, né? Mas é um título do Tesouro, ou seja, emitido pelo governo, e ele parece ali com o Tesouro IPCA+, ele tem uma estrutura parecida. Ele vai render a inflação do período, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada que hoje está em torno ali de uns 6%, né? Na média, ali uns 6%. Então você ganha 6% de juro real ao ano, tá? E a proposta desse título é que seja um título para aposentadoria. Então, se você entrar até no site do Tesouro agora, você vai ver lá que tem uma aba nova para Renda Mais, que é o nome desse título. E ele é basicamente para complementar a aposentadoria, né? O Tesouro fez uma apresentação sobre ele e tal, foi bem divulgado na mídia. Inclusive, a gente aqui na Suno fez até um relatório antes dele ser inaugurado. Então, para quem é assinante aqui já conhece esse título, né? Quem acompanha os relatórios. E aí me veio um negócio na cabeça, porque o Tesouro lançou um simulador desse título, né? E como ele é voltado para aposentadoria, eu achei que seria um tema bacana de trazer aqui na live, só que a gente depende aí do pessoal participar, né, para a gente trazer as simulações. Então vamos começar fazendo aqui com o Rafa aí, com você, comigo, e aí enquanto isso o pessoal vai mandando aqui nos comentários a idade, né, e quanto quer ter de renda para a gente saber, para a gente colocar aqui nesse simulador, né? Mas aí assim, vou voltar um pouco na explicação do título, né? Ele vai pagar o IPCA mais um juro real, e a grande diferença dele é que depois de um período específico, que é o chamado período de conversão, ele paga amortizações mensais fixas durante 20 anos. Então ele vai trazer, você vai investir nesse título. A ideia é que você invista mensalmente, como se fosse uma contribuição de INSS, previdência privada, e aí depois que você atingir a data de conversão, que pode ser 2030, 2035, 40, 45, acho que vai até 2060, então ele é um título bem longo, né? Ele vai ainda durar 20 anos, que é o período de pagamento, né? O período de devolução do principal e dos rendimentos que você vai ter nesse período. Então, vou trazer um exemplo que acho que vai ficar mais simples, mas a grande diferença desse título é que ele paga amortizações mensais. O Tesouro IPCA+, ele pode ou pagar juros semestral ou não, só que a amortização ele só paga, né? Ele só devolve no vencimento. Então, essa é a grande diferença do Tesouro IPCA+, para o Tesouro Renda Mais. Aí tem algumas outras particularidades, né? A taxa de custódia ela vai diminuindo ao longo do tempo, o imposto acaba sendo igual, né? Então é a tabela regressiva de imposto de renda. E aí, vamos começar aqui na simulação, que acho que vai ficar mais tranquilo aqui. Então, vou fazer com você aqui primeiro. Aqui nesse simulador do Tesouro, tá? No próprio site do Tesouro, você vem aqui em Renda Mais, ele vai trazer esse simulador, tá? Claro que é uma simulação, então não vai ter um valor exato aqui para você, mas já dá para ter uma ideia aqui de como vai ser, tá? Então vamos lá, eu tenho... Quantos anos você tem? 18. Ah, para. 18 anos com essa cara aí, pelo amor de Deus. 31. Bom, vou colocar 31. Aqui você preenche, tá? Então, eu tenho 31 anos, ele vai trazer, eu quero me aposentar com... Pode colocar uma estimativa aí. 55, vai. 55, olha só, tá sendo... Otimista. Tá querendo se aposentar muito novo, pô. Então aqui ele traz a observação. Não, coloca 60 aí, vamos colocar 60. Vou botar 60. Então são 29 anos para você se aposentar. Tem que trabalhar muito ainda. Normal. Aí ele vai te perguntar, a renda extra que eu quero é de X reais por mês. Só que aqui, só para explicar para o pessoal, né? O valor escolhido da renda mensal é bruto, então não vai estar descontado aqui o imposto de renda, nem taxa da B3. E essa renda extra aqui que a gente está falando é o que eu comentei. Quando chegar na data de conversão, a partir daquela data você vai receber esse montante por mês por 20 anos. Uhum. Então é esse valor que você está colocando aqui. Que seria de quanto? Quanto você quer receber? 2 mil, vai. 2 mil?
Porque isso é uma parte do investimento. É um complemento. É um complemento. Né? Exato. E aqui ele pergunta se você tem algum dinheiro para investir agora, mas eu já adianto que aqui você pode colocar 0, porque a diferença não vai ser tão grande assim. Você pode investir alguma coisa hoje para bater, mas o que vale ali, o que mais vale, né, é o quanto você investe no mês a mês para chegar nesse valor, tá? E aí você vem aqui em descobrir meu título. Ele, pela data que você quer se aposentar, né, a diferença entre a aposentadoria e a data e a idade que você tem hoje, ele traz um título, uma sugestão, que é, por exemplo, daqui a 29 anos, qual é o título mais próximo que vai te pagar essa renda, que vai casar com a data? No caso aqui é o 2050. Né? Hoje ele está sendo negociado a IPCA mais 6,18, ele vai ter a data de conversão em 2050 e vai vencer em 2069. Né? Ele vai dar 19 anos de diferença, mas porque ele paga 240 parcelas, que são 20 anos vezes 12, né? Para converter em mês. E aí você vem aqui em escolher. Aí ele vai dar alguns dados, né? O pessoal tá vendo aí na tela? Tá, né? Beleza, tá vendo. Aqui ele vai trazer, né? Você precisa ter na sua aposentadoria 117 títulos para receber R$2.000 de renda extra mensalmente por 20 anos diretamente do Tesouro, a partir de 2050. Com valor de R$0, você larga na frente com 0 títulos, óbvio que você não colocou 0. E aí ele vem aqui. Assim, você precisa comprar 0,37 títulos por mês até a sua aposentadoria. Hoje, 0,37 títulos custam aproximadamente R$178. Ou seja, se você investir, traduzindo, né? Se você investir aproximadamente R$200 por mês de hoje até 2050, que parece muito, mas é como se fosse uma contribuição de aposentadoria, você tem R$2.000 garantidos por 20 anos por mês na sua conta, certo? É basicamente essa interpretação que você tem. E aí, assim, as variáveis você pode ir mexendo. Por exemplo, se você colocar aqui um valor inicial, ele vai baixar um pouquinho aqui o valor que você tem para, entre aspas, contribuir. Porque você não está contribuindo, você está investindo, né? Sim. Né? E aqui, esse valor tende a aumentar um pouquinho também. Por quê? Esse cálculo de 178,81, né, quanto custa 0,37 títulos, ele se baseia na taxa atual, que é de 6,18%. Né? Se a taxa cair de 6,18 para, por exemplo, 5,5, esse valor vai aumentar. Né? Porque se a taxa cai, o preço do título aumenta. Então, para você comprar o mesmo título, você precisaria de um pouco mais de dinheiro. O que você pode travar, no fundo, você precisa comprar uma 0,37 por mês e o preço pode variar. É importante ter a cotinha de 0,37. Exatamente. Aqui ele vai calcular o quanto você precisa para se aposentar com os R$2.000. Você precisa de 117,32 títulos. Isso equivale a 0,37 por mês. Se ele custa R$200 ou 150, vai depender das condições de mercado ali que oscilam. Então, se você for comprar mês a mês, você vai ver que nenhum... Quem já compra Tesouro Direto sabe, né? O título não custa a mesma coisa todos os dias, ele vai variando. Então, quem faz aporte mensal já sabe disso. E aqui funciona do mesmo jeito. Né? Os aportes mensais vão mudando ao longo do tempo. E o que você precisa ver aqui, mais ou menos, é o quanto de títulos, né, em quantidade, você precisa comprar. Aqui, no caso, é 0,40 ali, arredondando. Tá? E aí você pode brincar aqui. O simulador é bem legal. Aí traz observações, né? Que aqui são projeções de mercado, que o mínimo para investir no Tesouro é de R$30 por mês, então aqui já está passando, né? Está em 178. E é isso, assim, eu acho que aqui você pode ir mexendo nas variáveis, né? Vou até refazer com a sua idade aqui, com a mesma renda, e colocando um valor inicial, só para o pessoal ver se muda alguma coisa, tá? Vou colocar aqui como se você tivesse 5 mil para investir hoje, tá? Ele vai dar o mesmo título. E aí, ó, baixa um pouco do valor. Antes estava dando 0,37, agora é 0,34. E era 178, agora está dando 164. Então, baixou um pouquinho por mês ali o quanto você precisa investir para ter a mesma renda de 2.000. Mas você vê que a quantidade final é a mesma. Ó. São 117 títulos para receber 2.000 a partir de 2050. Né? Daqui a praticamente... 27 anos, né? De hoje até 2050 dá 27 anos, tá? Agora vamos ver os comentários aqui, ver se alguém colocou. O Silvio perguntou sobre o CDB. Vamos fazer uma simulação para o Rafa aqui, e aí depois eu respondo aqui a pergunta do Silvio. Vai lá, Rafa.
Bota aí a sua idade, não mente que o Sung quis voltar 18 anos aqui. Não, eu tenho a mesma idade do Sung, eu tenho 31. Ah, então eu vou pôr outra idade, vou pôr 32, vou fazer 32 esse ano. vou pôr 35. Beleza. Bota aí, 35. Pessoal. 35, vou colocar uma aposentadoria Quanto que o aqui Rafa de... quer? Quanto que você quer se Coloca aposentar? 65, coloca 65, né? 30 anos de Tá. contribuição. Não, então eu vou pôr 60, né? Porque o seu foi 30 anos de contribuição, É verdade. não foi? Foi. 29. Se bem que se eu colocar 65 aqui, ele vai trazer outro título, eu acho. Vamos ver. E a renda extra? Quanto você quer por mês aí de renda extra? Ah, coloca 3 mil, então. Vamos ficar um pouco diferente do Sung. Vou colocar 5 mil. Um pouco mais. 5 chutando mil, tudo boa. igual, Pode botar. número, 5 tá mil. chutando o número igual. Vou colocar 5 mil. 5 mil e 0 para investir agora, só para a gente ver depois a diferença. Ó, aqui mudou o título. Então, o Tesouro Renda Mais do Sung era o 2050. O seu já é o 2055, que é daqui a 30 anos que você quer se aposentar, né? E ter essa renda extra. O valor vai ser, né, que você precisa. A taxa também mudou, você vê que o seu era 6,18, dele é 6,14. Vai começar a receber em 2055 e o título vence em 2074. Precisa ter na carteira aí 294 títulos para receber esses 5 mil. E precisa comprar aí aproximadamente 0,80 títulos por mês, que dá aí em torno de R$280. Tá? Então, se você... né, vou até fazer um outro cálculo aqui, colocando um investimento inicial, mas eu acho que a mensagem principal aqui é que não é o valor que... a minha opinião, né? Eu não acho que é um valor que você vai usar para se aposentar integralmente, até porque você consegue uma rentabilidade, eu acho, melhor. Por exemplo, se você acumula cota de fundo imobiliário ou ações que pagam dividendos ao longo do tempo, né, de boas empresas. Só que aqui eu acho que é um bom complemento, assim como o próprio Tesouro fala, né? Ele fala aqui que é um renda mais, é um aliado na hora de planejar sua aposentadoria complementar. Então, eu destacaria aqui a palavra complementar, porque o INSS, a gente sabe que já enfrenta, né, e tende a enfrentar ainda mais dificuldades, porque a gente tem hoje uma população que só cresce, a população mais velha só cresce, e as pessoas que têm para contribuir, que são os jovens, também tendem a diminuir, né? E isso acaba prejudicando, se a gente for colocar na conta daqui para frente, a questão do INSS, porque quem paga, quem se aposenta hoje, né, está usufruindo de quem está trabalhando, de quem está economicamente ativo. E isso tende a piorar no longo prazo. Então, aqui, né, não está atrelado ao INSS, né, porque é um título que você está investindo para se proteger da inflação, do IPCA, e aí você resgata, né, você tem a amortização de volta desse papel nesses 20 anos, que é a data de conversão. Então, eu acho que a essência desse título, né, a proposta dele é justamente essa. Ele é bem simples, então, nesse simulador, claro que é uma simulação, né, não vai ter nada exato aqui, mas você já consegue ter uma boa ideia do quanto você teria na sua aposentadoria de complemento. E, pô, se você pensar que, né, esse valor já está com a inflação embutida, eu acho que ajuda bastante na hora de planejar a sua aposentadoria. Então, eu acho uma opção, mais uma opção, né, legal de você ter na manga aí, para quem já pensa, né, aposentadoria. Eu acho que é bem importante. E nesses exemplos que a gente trouxe aqui, deu para ver que o que importa, o que mais importa, né, é o tempo que você tem de contribuir. Então, se você tem mais tempo, você precisa investir menos para garantir a mesma renda, né? Esse título já tem disponível a partir de 2030. Só que para 2030, né, são 7 anos de hoje até lá. Então, a contribuição que você vai ter que fazer por mês, né, o investimento que você vai ter que fazer mensal é muito maior do que o Sung teria que fazer, do que o Rafa teria que fazer, que ele colocou aí, seriam 30 anos e acho que 25 anos, né? Então, esse valor a longo tempo fica muito mais tranquilo, né, de você investir, e eu acho que representa menos da renda mensal da galera. Até teve um comentário aqui, CDB tenho 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, se você pensar que você vai se aposentar lá na frente, o valor que você vai ter que investir por mês ele é muito menor do que o que a gente está colocando aqui, né? E provavelmente a data de conversão que você vai ter nesse título, ele vai te jogar lá para frente, porque você tem mais tempo para investir, né? Então, enfim... É uma boa sugestão, eu acho. Então, é um título novo, nem todo mundo conhece, a gente já fez relatório dele, mas
Eu estava conversando disso semana passada, eu achei que seria um bom tema aqui para a live, porque por ser novo, né, muita gente ainda não conhece e não sabe como que ele funciona, né? E esse simulador também do Tesouro, né? O Tesouro também tem uma boa plataforma aí para trazer essas simulações, eu acho que ajudam a galera aí na hora de se planejar. Como eu disse, eu acho que não vai ser um título principal ali, a principal fonte de renda da galera na aposentadoria, mas pode ser um bom complemento, né? Quem hoje, assim, né, a gente sabe que o Brasil é muito, muito amplo, né, e não dá para a gente assumir que todo mundo tem o mesmo nível de renda, né, a gente sabe que não. Mas, pô, hoje, se você pegar R$200, R$150 e colocar nesse título, você está garantindo um pouco ali da sua aposentadoria. E você não está assinando nenhum contrato, né? Então, por exemplo, você colocando R$200, se você no outro mês colocar só 50, né, você não vai ser penalizado por isso, né? Você pode compensar no próximo mês, ou você, se não quiser compensar e passar a contribuir, né, investir só R$100 por mês e não mais 200, a única coisa que vai mudar é que sua renda no final vai ser menor, né? A sua renda, ao invés de ser 5 mil que a gente tinha colocado, vai ser um pouco menor do que o inicialmente planejado, tá? Então é mais ou menos isso. E aqui, acho que aproveitando para responder a pergunta do Silvio, né, que ele fala sobre o CDB do C6 com liquidez, né, mensal. Eu acho que assim, se você precisa dessa renda, Silvio, desse CDB, né, eu acho que pode ser uma boa opção, porque os CDBs, né, no geral, eles são protegidos pelo FGC, tá? Inclusive o C6 ele é um banco que é avaliado por nós aqui no time da Suno, e a gente coloca a avaliação dele lá, a classificação dele, nos relatórios de renda fixa. Então, se você já é assinante, tem lá todo o detalhe do Banco C6. Só que uma grande questão aí dessa liquidez mensal é que ela acaba afetando um pouco os juros compostos, né? Então, se você deixa o investimento por um prazo direto, lá sem que tenha uma retirada dos valores, ele tende a render mais, né, por conta do efeito dos juros compostos do que um título que paga juro semestral ou juro mensal. Então, se você precisa efetivamente dessa liquidez, eu acho que pode ser uma boa opção. Se não, eu talvez preferiria um título que não pague juros intermediários, porque aí você tem um acúmulo maior de juros compostos. Beleza? Acho que é assim que eu acho que eu entendo essa questão aí do CDB e do C6. Tem outros também, né? Mas acho que esse do C6 que lançou recentemente, eu vejo mais ou menos dessa forma. O Cássio até mandou. O Cássio participa com a gente. Presente, o Cássio. Boa. Bom, pessoal, acho que é isso. Aqui é bem simples o simulador, né? Então, quem quiser também simular depois com mais calma, a idade, o valor que quer de renda, acho que dá para entrar no site do Tesouro Direto lá e conferir na parte do Renda Mais, que tem lá todos os detalhes. Mas é isso. Aí também fica a dica aí para como analisar umas ações. A gente colocou aqui nos comentários um e-book gratuito. Então aí, se você na semana não definiu sua leitura aí, fica a dica. Boa. É só baixar que está disponível. É isso aí, pessoal. Então, ficamos por aqui. Um bom almoço aí, fim de almoço, né? Para quem ainda não almoçou, a todos. Até a próxima semana. Valeu, Rafa. Valeu, pessoal. Valeu, Sung. Tamo junto. Valeu. Até semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigado, abraço. pessoal.